existe uma palavra, existe algo que tem que fazer parte da nossa vida. A palavra constância. O que significa constância? O que significa uma pessoa constante? É uma qualidade daquela pessoa que jamais desiste. Ela persiste, ela é perseverante. Quando você é constante, quando você é permanente, e é isso que Deus ele requer, é isso que Deus ele quer da gente na nossa fé, na nossa confiança. Eu me lembro que em Mateus capítulo 24, lá no versículo 13, ele fala o seguinte: aquele que permanecer, aquele que é persistente, constante, aquele que perseverar até o fim, diz a Bíblia que esse será salvo. Esse vai vencer, vai alcançar. A constância, ela é a firmeza da sua fé. É a fé inabalável. É a perseverança que a gente vive no dia a dia, com fidelidade, mesmo em meio às lutas, mesmo hoje diante de injustiças, de perseguições, mesmo em meio a tantas tentações desse mundo, as adversidades. Olha, eu vou priorizar o temor, eu vou priorizar a obediência na palavra do meu Deus. E aí você permanece firme, fiel, constante. Você é como caminha na contramão deste mundo e eu sigo o meu alvo, eu sigo a minha jornada, eu sigo diante do meu alvo, que é a salvação. Se você ler lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36 em diante, ele diz o seguinte: olha, com efeito, vai acontecer, com efeito, tendes a necessidade, é algo que tem que fazer parte da nossa vida, da nossa fé, a necessidade de perseverar, de ser constante, permanente, para que então, havendo feito a vontade de Deus, a palavra de Deus, você possa então alcançar as promessas, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Hoje, principalmente, dentro das igrejas, a gente vê muitas pessoas sendo derrubadas na fé, abandonando a fé. Por quê? Por conta da ausência dessa virtude, essa virtude que a gente sabe que é a perseverança no caráter, na vida espiritual, essa constância, essa permanência tem faltado em muitas pessoas. Ela tem tido falta dessa perseverança, dessa permanência naquilo que ela crê, naquilo que ela sabe que somente Deus ele pode fazer. Então, meu querido, quando lhe falta constância, permanência, então você não consegue avançar, você não consegue permanecer no alvo, você não completa a tua carreira. Vê se você me entende. As pessoas, elas facilmente, elas acabam se rendendo, desistindo, elas acabam abrindo mão da sua fé, elas acabam abandonando o propósito de Deus. Porque uma coisa é ela abandonar um propósito, um plano, um sonho dela, mas quando ela abandona, despreza o propósito de Deus, ela abandona a fé, é algo irreparável. Tiago, no capítulo 1, eu creio que no versículo 12, ele chama de bem-aventurado, de feliz, de vitorioso aqueles que têm suportado, resistido, que têm perseverado às provações, às lutas, às tribulações, para que então sejam aprovados, ou seja, para que aconteça o cumprimento da promessa do Senhor. Por isso que Jesus advertiu: no mundo tereis aflições, perseguições, lutas, mas tem de bom ânimo, permaneça firme, porque eu já venci tudo isso. Então, meu querido, entenda bem, ele está afirmando: bem-aventurados são aqueles que permanecem firmes. Gálatas capítulo 6, versículo 9, ele fala o seguinte: olha, que não nos cansemos de fazer o bem, de seguir a fé, de permanecer firme com Jesus, porque ao seu tempo, ao tempo de Deus,
Olha só, nós vamos colher, nós colheremos e jamais desfalecermos, jamais seremos interrompidos, vencidos, porque somos vitoriosos nessa constância, nessa fé. Entenda bem, Deus, Ele tem nos ensinado a todo momento a sermos constantes, resilientes, permanentes em seus propósitos. Você pode observar essa permanência, essa constância na fé, essa constância na esperança, no caso do profeta Elias, lá em 1 Reis, se eu não me engano, capítulo 18, devido à seca que estava ali em Israel, Elias então ele perseverou em oração, pedindo a Deus que mandasse chuva. E você veja que ele então subiu aquele monte 7 vezes, orou 7 vezes, e diz a palavra de Deus que ele falou para o seu servo: fique de olho no horizonte lá no mar. E na 7ª vez ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão. Era um sinal, ainda que fosse pequeno, mas era ali o sinal da resposta de Deus. A chuva estava chegando. Você lembra de Naamã? Naamã, o comandante do rei da Síria, foi tomado de uma lepra. E ali o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele questionou, mas só depois da 7ª vez ele foi curado. Claro, Deus poderia ter curado no primeiro mergulho, na primeira oração. Você lembra quando rodearam a muralha por 14 vezes, deram 14 voltas. Mas diz que depois da 7ª volta, na 2ª tentativa, as trombetas tocaram e eles gritaram e a muralha ruiu, a muralha caiu. Entenda bem, Deus ele pode fazer, claro, na primeira oração. De repente você está dizendo: ah, pastor, eu tenho orado, eu tenho lutado, eu estou firme, mas não acontece nada. Vai ser no tempo de Deus. Persevera, permaneça constante, fique firme no propósito de Deus para a sua vida. Forte abraço, que Deus te abençoe, fique em paz.